Nas últimas Copas do Mundo que o Brasil jogou, ele tá sempre sendo eliminado por conta de algum erro individual. Aquele jogador não tá num bom dia e acaba entregando. Hoje nós vamos reagir ao vídeo do canal Trave a Trave, culpado pela eliminação do Brasil em cada ano de Copa do Mundo. A procura por um culpado a se responsabilizar sempre que algo dá errado é um comportamento comum e injusto no meio do futebol e também na nossa sociedade como um todo. Essa necessidade é derivada de fatores como omissão, ignorância ou simplesmente desconhecimento da causa em questão. Isso causa uma tentação ilusória de tentar sintetizar vários elementos plausíveis, que aparentam ser plausíveis pelo menos, em apenas uma pessoa e seus atos. O futebol, como bom retrato social que é, também exerce essa cultura à sua maneira e atribuindo fracassos coletivos a apenas um ou outro jogador em específico, como se fosse possível estampar em um quadro um rosto para tal fracasso, que advém. Pior que é verdade, hein? No futebol mesmo não dá pra culpar um cara só, meu. É impossível. Mas tem gente que quer transferir culpa. Tem gente que sempre tá certa. Pô, o cara trupica no meio da rua e põe culpa da calçada. Fala, o que essa calçada tá fazendo aqui? Sendo que ele tá andando na rua. De Nunca a culpa é inúmeras dele. variáveis, né? E além de injusto, isso nada agrega ao futebol, pois muitas vezes a própria mídia, que deveria servir como um catalisador para reflexão e crítica, adota essa postura acusatória para gerar um engajamento mais superficial, fácil e rápido. Nesse culpado. cenário, nenhum tema foi tão explorado quanto as derrotas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Sempre que o Brasil é eliminado, parece ser impossível aceitar que o time perdeu para um adversário melhor, ou tentar entender os aspectos técnicos gerais que envolvem um mundial, não é? Tentar entender então a raiz dos problemas que aumentam a probabilidade de derrota é inimaginável. Assim, sempre que o revés acontece, é mais fácil apedrejar um jogador do que entender que futebol é um esporte coletivo, complexo e que as explicações não são tão simples quanto parecem. E no vídeo É tipo assim, nós vamos tentar achar o problema, o que que tá pegando, o que que tá acontecendo, que o Brasil tá perdendo tanto? Vamos nada, deixa esse problema pra lá e vamos pôr culpa aqui no Fagner, que veio do Corinthians e tinha a missão de parar o Hazard. Vamos pôr a culpa no Fred, que perdeu a bola lá na frente. É tipo isso. de hoje, você vai relembrar jogadores que carregaram em seus nomes o peso da derrota de uma Copa do Mundo, que é algo grandioso e que pode manchar uma carreira para sempre, mesmo que o cara tenha feitos grandiosos de trave a trave. Começando pelo Mundial do Catar, o mais recente, a gente tem alguns nomes ali, não é? Talvez o Tite, foi um cara bem culpado, mas estamos falando de jogadores, a gente não vai falar de treinadores, então a gente vai falar especificamente dos nomes Aqui em todo mundo campo sabe, ali, né, né? que estavam jogando Quem mesmo, trollou. e que sofreram essas injustiças de carregar a culpa da eliminação. Então não vamos falar de Felipão, né, quando chegar 2014, e já tô deixando você ciente disso, mas talvez em 2014 seja fácil lembrar do volante Fred e sua injustificável avançada para o ataque, faltando 2 minutos para o fim da prorrogação, quando o Brasil vencia a Croácia por 1-0. Sim, eu sei que isso tá te machucando agora, você não gosta de lembrar disso, mas vamos lá. Apesar de ser um erro, Pô, não gosto de lembrar disso mesmo, cara. Esse jogo aí foi no dia do meu aniversário. Eu tava feliz pra caramba quando o Neymar fez aquele gol lá. Eu falei, pô, o Brasil não toma um gol aqui nunca mais. Ainda mais se tratando do Brasil do Tite. Daqui a pouco entra o Fred. Aí nós realmente vamos grosseiro ver. de um jogador O que experiente, que vale aconteceu? lembrar que Fred sequer era titular. O erro que culminou no gol de empate da Croácia parece ter feito com que todos esquecessem as exibições fraquíssimas da seleção durante aquele Mundial contra a Sérvia e Suíça, que foram os adversários mais fortes enfrentados até as quartas de final, e também parece ter caído no esquecimento a sonolenta derrota para Camarões, como se a vitória sobre a Coreia do Sul nas oitavas fosse parâmetro para algo. A seleção não tinha grande criatividade, era engessada e completamente dependente de um Neymar que já não vivia o seu melhor momento, mas que sempre Isso aqui é verdade. O Brasil dependendo do Neymar, e o Neymar também estava todo machucado, fazendo um monte de tratamento para tentar jogar a partida. E aí depender de um jogador que já não tá 100% fica difícil. se doava muito pela seleção e que ainda se machucou durante aquela Copa. Não há a intenção de passar pano para Fred aqui, mas atribuir uma eliminação do Brasil para a Croácia a um único erro individual diz muito sobre a arrogância de quem ainda pensa que a seleção brasileira só perde para si, que é uma das frases mais criminosas que se vê no futebol. Nós perdemos para nós mesmos. Meu Deus, como isso é horrível de se escutar, cara. E não faz mais nenhum sentido assim há muito tempo. Na Copa de 2018, foi a vez de Alisson receber as honras. O negócio foi louco. Pô, o Fred também chapou muito, né? Ele entrou ali nos 4 minutos que faltava, perdeu aquela bola lá na frente, e aí o resto todo mundo já sabe. A Croácia empatou e ganhou nos pênaltis. Dava pro Fred fazer melhor? Dava.
Mas depois ali, meu, tinha um monte de jogador ainda do Brasil pela frente. Ninguém conseguiu já derrubar o Modric, ninguém conseguiu fazer a falta. Então, igual ele falou, não dá pra pôr só a culpa no Fred, que o Brasil não tava aquelas maravilhas todas. O jogo seguinte da Croácia foi com a Argentina. A Argentina deu um vareio de bola, não sei se foi 3-0 ou foi 4, mas deu surra. Isso era pro Brasil ter feito na Croácia. Surra, não precisava ser tão difícil o jogo. Marias da culpa. Mas nós Embora tava fosse uma fraco, seleção né? mais forte do que aquela enviada ao Catar em termos de coletivo, não é? Haviam erros latentes como a falta de mobilidade, a dependência novamente de Neymar e o desequilíbrio nas laterais. Na verdade, uma série de eventos foram causando o enfraquecimento daquele time. Lesões, mudanças de posição, trocas e a insistência de Tite no modelo de jogo que serviu muito bem enquanto tinha todas as peças à disposição. Por exemplo, Coutinho jogou as eliminatórias sempre como um ponta com muita liberdade, enquanto Renato Augusto formava o trio de meio campo com Paulinho e Casemiro. Para a Copa, o Tite sacou Renato Augusto, recuou Coutinho e colocou o William na ponta, jogadores diferentes em posições diferentes que alteraram o modo de jogar do coletivo. Fatores como estes, unidos à falta de reação da comissão técnica brasileira à arapuca armada por Roberto Martinez, deixaram o time exposto demais no primeiro tempo, exposto a ponto de Lukaku carregar a bola todo o campo com tremenda liberdade e entregar para Kevin De Bruyne chutar cruzado na bochecha da rede numa finalização perfeita. Aqui não tinha como o Alisson pegar essa bola, não. O De Bruyne veio livre, sem marcação. O Marcelo não estava conseguindo fechar direito, até porque tinha jogador passando nas costas dele. Ele ficou em dúvida se vai lá, se vai aqui. O De Bruyne é esperto. E o De Bruyne é bom. Todo mundo sabe que ele é um jogador diferenciado. Encheu o pé, bateu cruzado, forte. Isso daí o Alisson não pegava nunca. E nem se outro goleiro pegava esse chute. Feita e indefensável. Alisson foi pouco exigido naquela Copa e durante toda a era Tite, muito em função das poucas chances concedidas aos adversários, mas atribuir a eliminação ao goleiro do Liverpool é tão absurdo quanto dizer que ele não tinha nível para jogar na seleção brasileira. Então o Alisson ficou marcado injustamente por isso. Mas agora imagina a loucura que seria uma seleção pentacampeã E a tal da geração belga também não ganhou nenhum título. A única coisa que eles fizeram de bom é eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo. adiar uma Copa, acabar derrotada numa semifinal por 7-1 e colocar em seu camisa 9 grande parte da culpa pela não conquista da sexta estrela. Teria Fred perdido pelo menos 6 gols feitos naquele jogo contra a Alemanha? Ou melhor, teria Fred sequer desperdiçado uma única chance de gol clara naquela Copa? A resposta para ambas as perguntas é a mesma. Mas mesmo assim, com todos os gols que fez em sua carreira, com todos os títulos que ganhou e com todas as artilharias que protagonizou, viu-se resumido a nada mais, nada menos que um cone. O Fred foi brutalmente transformado em meme numa época emergente da internet que conhecemos hoje. Ele praticamente não tinha função em campo, mas a culpa disso não era totalmente dele. A culpa também podia ser atribuída à postura arrogante adotada na preparação para aquela Copa, da classificação direta sem a disputa das eliminatórias, do time mal treinado, da falta de ideias, da ausência de referências técnicas e da escolha questionável dos integrantes daquela comissão. Esses fatores, na verdade, fazem com que as ausências de Neymar e Thiago Silva na semifinal não passassem de meros detalhes pouco relevantes na autópsia daquele time. Ih, rapaz. Putz, cara. Não deu pro Fred sair ileso da crítica popular, não é? O futebol é um esporte coletivo, e isso Sobrou só pro Fred. O fogo é que a seleção brasileira com os camisa 9 tá difícil, hein? Nessa daí sobrou pro Fred. O Gabriel Jesus em Copa do Mundo não consegue fazer gol. Tava nas eliminatórias voando em 2018, fazia gol de tudo quanto é jeito. Chegou na Copa, o bichão virou volante. Teve que descer, só marcava. E gol que é bom, nada. Em 2014, com o Fred. Qual foi? Os centroavantes do Brasil não conseguem mais fazer gol, não, cara? significa na prática que o resultado daquilo que se vê em campo é resultado de uma série de ações tomadas por todos os envolvidos no jogo. E por isso, como já falamos, buscar um único culpado é geralmente injusto. Os jogadores podem ser vilões e heróis no mesmo dia, e isso acontece com o Felipe Melo na Copa de 2010. E aqui a gente tem meio que uma dupla ali que carregaram consigo o fracasso da Copa. No jogo duríssimo e muito bem disputado contra a Holanda, que hoje a gente já tem em mente que a nomenclatura correta é Países Baixos, mas é popularmente ainda conhecido como Holanda, naquela partida pelas quartas de final, mas no segundo tempo realmente colocou tudo a perder, e não apenas por ter atrapalhado Júlio César no segundo gol de Sneijder, uma fatalidade, mas sim pelo pisão na coxa de Robben, passados apenas 5 minutos da virada holandesa. Esse lance desestabilizou Felipe Melo é maluco desde sempre, né? Ele foi ficando velho e continuou desse jeito, sempre aprontando, sendo expulso direto. Ele jogava bem, ele não era ruim não, mas o Felipe Melo não tem controle emocional, cara. Ele fica nervoso e compromete o time. Uma expulsão numa Copa do Mundo com a sua seleção perdendo, vai buscar como?
Não busca. Utilizou o time que não teve mais forças para se impor e buscar o empate com um a menos, e por incrível que possa parecer hoje, havia muita gente, inclusive na mídia, culpando Júlio César pela eliminação, atribuindo o gol de Sneijder a uma falha gritante. E estava bem treinada e os lances capitais envolvendo Felipe Melo realmente tiveram influência direta no resultado. Além disso, é bom lembrar que o gol da virada saiu aos 23 do segundo tempo e a falta de reação se deveu muito à falta de opções do banco de reservas convocados por Dunga, que deixou de levar, por exemplo, Neymar e Ganso, que eram muito comentados ali na época, e ainda Foi aqui que surgiu o Dunga burro, né? Neymar voando no Santos, o Ganso, então, se duvidar nessa época, o povo falava que ele jogava mais que o Neymar. Tinha que levar esses dois moleques, pô. Põe lá 17 anos, o outro tá com 18 ou 20, vai jogar a Copa do Mundo e desenrola. terminou a partida sem fazer as 3 alterações. Ou Mbappé Então qualquer e que Yamal, seja a abordagem dessa tudo indo, crítica, pô. atribuir Copa a das culpa da Confedera- eliminação Copa a Júlio das César Confederação. ou Felipe Melo foi Eurocopa. exagerado e injusto, porque tiveram sim outros problemas, mas assim, é verdade que o Felipe Melo prejudicou bastante mesmo, apesar de ter participado muito bem do primeiro gol ali. Na Copa de 2006, numa época antecessora à internet, quem formava as opiniões futebolísticas pelo Brasil eram os narradores e comentaristas. Suas análises e observações tinham muito mais poder na hora de influenciar a percepção do público do que tem hoje, e foi dessa forma que, no auge de suas emoções, Galvão Bueno arranhou, pelo menos um pouco, a imagem de Roberto Carlos com o grande público, utilizando-se sempre O Roberto Carlos perdeu a linha, tá com o Galvão Bueno, mas vou te falar também. Esse time aí da Copa do Mundo de 2006 era um timão, eu não sei como eles não foram campeão. Tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká, cê é louco, meu, só fera. de um estilo de narração mais passional para facilitar a comunicação com o povo, Galvão praticamente tatuou em Roberto Carlos a culpa pela eliminação para a França nas quartas de final. Segundo Galvão, o lateral esquerdo estaria arrumando a meia no momento do cruzamento de Zidane, onde Henry partiu sozinho para fazer o gol da vitória francesa. E é verdade, Roberto Carlos estava mesmo arrumando a meia, mas analisando o lance, é fácil entender que na verdade ele não estava marcando o Henry, ele não estava participando ali do processo de marcação. No momento da cobrança de falta, haviam 7 jogadores brasileiros na área contra apenas 4 franceses, e ele estava posicionado para a sobra, tanto para bloquear um chute quanto para puxar um contra-ataque. Em entrevista a um podcast, Roberto falou sobre o lance e explicou algo muito razoável e óbvio. Henry, no alto de seu 1,88 de altura, deveria estar sendo marcado por um lateral de 1,68 m? Assim, não faz muito sentido. Roberto sempre foi conhecido pela sua velocidade e força, e havia jogadores brasileiros mais altos e capazes de marcar o atacante francês na bola aérea. Assim, é possível entender que esse Bola aérea, pra quem já jogou bola sabe, é sempre treinado e sempre tem os jogadores que vai marcar tal parte ali. Um vai no primeiro pau, o outro vai no meio, quem vai no segundo. E o Roberto Carlos, por ser pequeno, provavelmente ia estar na sobra. Mas quem era pra estar marcando o Henry, não tava lá. E aí o Galvão Bueno deduziu que era pro Roberto Carlos estar lá. lance aconteceu pelo que imperou na preparação geral daquela Só que ele seleção, errou, falta né? de treinamento e entrosamento, e como a gente já citou aqui no vídeo específico sobre aquela campanha de 2006, que você pode conferir clicando aí no card. Mas como o assunto era complexo e delicado para ser exposto ao vivo, ficou mais fácil jogar aos leões alguém que 4 anos antes havia sido peça fundamental na última grande conquista da seleção brasileira, o pobre Roberto Carlos. Sem contar que nessa Copa aí o Zidane comeu a bola, né? Colocou todo mundo no bolso, deu até chapéu no Ronaldo. Essa lista de culpados é extensa e com antecedentes de acontecimentos muito mais antigos do que a nova geração possa imaginar. Em 98, por exemplo, houve uma inacreditável CPI cujo um dos objetivos era investigar quem deveria estar marcando Zidane nos gols franceses marcados naquela decisão, assim, algo impensável hoje em dia, não é? Ou na Loucura, hein? Na verdade não também, porque o cenário político não evoluiu tanto. Em 1990, a seleção ficou conhecida como Geração Dunga para ilustrar um futebol fraco e sem brilho, e 4 anos depois, Dunga mostrou o quão coletivo é o futebol, e brilhou em solos americanos para ajudar a buscar o tetra. Então assim, o Dunga ficou marcado ali em 90, e não era algo justo. O Zico, em 86, carregou o piano da eliminação após ter perdido um pênalti com a bola rolando, contra a sempre carrasca França, mesmo com um time sabidamente envelhecido e com limitações, mesmo tendo mantido a base de 82. E no Mundial de 82, por sua vez, foi a vez de Toninho Cerezo carregar um pouco da culpa da eliminação, porque com o jogo empatado em 1-1, ele dá um passe errado e a Itália vira para 2-1. Aqui ele e com isso entregou, hein? desencadeia aquela derrota ali. Então Toninho Cerezo foi o grande culpado. E por fim mencionar o goleiro Barbosa. O goleiro da seleção de 50 nunca conseguiu ser da brasileira, ainda parece não ter entendido que nem sempre a seleção perde apenas para si. Não entenderam isso nem mesmo com a gravíssima crise técnica e de identidade vivenciada atualmente. Essa é uma postura arrogante que coincide com as raízes
raízes de todo o problema, mostrando que se trata de algo enraizado culturalmente e que tende a dificultar qualquer tentativa genuína de reconhecimento da inferioridade para buscar a tão sonhada retomada. Se você acha que o Brasil perdeu para si mesmo por ter avançado um time contra a Croácia quando estava faltando 4 minutos para acabar o jogo, cara, você não entendeu nada ainda. O Brasil era favorito para a Copa, o Brasil estava jogando um futebol vistoso, o Brasil ganharia da Argentina, ganharia da França na final. Cara, assim, aconteceu o que tinha que acontecer. O negócio ia ser louco. A Argentina provavelmente era couro, porque ele estava jogando muita bola. Só perderam aquele primeiro jogo para a Arábia Saudita e depois eles se acharam no campeonato. E olha como que foi o nível daquela final entre França e Argentina. Um 4-3 insano. Do jeito que o Brasil tava, se toma 2 gols da França, acabou, não buscava mais não. Ou da Se não Argentina, a existisse mesma aquele coisa. erro contra a Croácia, nada era garantido. E eu acho, inclusive, que poderia ser até pior para a seleção. Mas pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou desse Pô, o vídeo tá bom, nós descobrimos cada culpado da eliminação do Brasil nas Copas do Mundo. Mas e aí? A próxima Copa, como que o Brasil chega? Chega como favorito para tentar ser campeão ou chega para disputar só mais uma Copa? Porque até então o Brasil tá feio, né? Chegou o Ancelotti, ele tem que arrumar a casa, para pelo menos o Brasil dar combate. Rapaziada, se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.